Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil para mais um vídeo. Não acabou não, tem. Esse conteúdo aqui, esse playlist termina com 10 vídeos. Nós já estamos fechando o vídeo de número 9. Veja aí que já temos até o vídeo 8. Esse vídeo que você está assistindo agora no momento, ele é o vídeo de número 9 e a gente vai encerrar com o vídeo número 10. Então tá pertinho de acabar o direito penal processual militar. Lembrando que aqui tá frenético, olha só. Um dia, 23 horas, 21 horas, 20 horas, 11 horas, 7 horas. Então eu falei que ia acelerar e acelerando estou. Então, vamos lá. Voltando ao índice, né? A gente fechou aqui, a gente fechou aqui no vídeo anterior em tudo isso aqui, ó. Inquérito policial militar, que é o assunto que nós estamos vendo. Tudo isso aqui até a parte de reconhecimento de pessoas e objetos. Note que são poucas páginas, mas deu 1 hora de vídeo, é muito conteúdo. IPM é assim mesmo, é cheio de informações. E agora a gente vai detonar esse restante aqui, ó, de crime militar até a remessa do IPM. Então vamos lá. Como sempre, eu digo que isso aqui é só encheção de linguiça. Não perca seu tempo com... Vou botar de rosinha aqui. Não perca seu tempo com isso aqui não, que isso aqui não vai levá-los a nada. Vamos direto ao ponto. Objetivos de aprendizagem. Quanto objetivo de aprendizagem você tem? Vou melhorar isso aqui. Rosinha fica rosa mesmo, não tem outro. Então vamos lá. Objetivo de aprendizagem. Descrever crime militar. Descrever crime propriamente e impropriamente militar. E aí, a discussão interessante. Citar as providências preliminares da detenção de indiciado, buscas domiciliares, apreensão e restituição de bens, relatório de solução. Isso é o final do IPM, né? E como é realizada a remessa do IPM e os prazos para conclusão e prorrogação do IPM. Aqui, cara, tem muita questão de prova aqui nisso aqui. Muita questão. Dá para fazer a prova inteira só em cima disso daqui. Informação pra caramba. Então, agora na introdução, aquela velha história da introdução, só que, seguinte, eu não vou ler mais na íntegra não, eu vou falar o que interessa, porque o que não interessa e a gente tem mais tempo para ficar de churumela. Então, vamos lá. Sobre o que é IPM, ele serve para apurar o cometimento de crimes militares. Isso você tem que levar para o coração desse texto daqui. IPM é para apurar o cometimento de crime, e não é qualquer crime não, é crime militar, porque o IPM é inquérito policial militar, então ele vai apurar crimes militares. Mas aí você me pergunta, qual é a definição de crime militar? E aqui ainda estamos no item 2.4, né? No assunto 2.4, que é inquérito policial militar, e agora vamos falar sobre as definições de crime militar. Existem diversos critérios possíveis para se classificar um crime como sendo militar. Podemos definir o critério em razão da matéria, da pessoa, do lugar, do período e da própria lei. No caso brasileiro, o nosso ordenamento jurídico escolheu pelo critério em razão da lei. Assim, temos que o crime militar será aquele definido como tal na lei penal militar. Simples assim, nesse sentido, entendem. Aí vai falar, nesse cinésio vai explicar o que seria esse direito militar. Vamos lá. Ocorre que multiplicidade de critérios definidores conduzia inexoravelmente à impossibilidade de uma exata concepção havendo momentos na história da legislação penal militar brasileira em que um critério se sobreponha a outro, o que forçosamente influenciou o legislador penal de 1969 a adotar todos os critérios enumerados, sem que houvesse a prevalência clara de um deles, o que levou à conclusão de que o critério adotado em nosso país para a configuração de crime militar foi o critério ratione legis, ou seja, crime militar é aquele delineado como tal pela lei penal militar. Legal, os critérios estão na lei, mas quais são os critérios? Aí ele vai falar todos os critérios aqui de como se considerar, de acordo com o Código Penal Militar, como se considerar o crime militar em tempo de paz. Nesse momento tem a leitura, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu vou botar aqui para vocês que ele explicita um resumo de como funciona essas questões de crime militar em tempo de paz. Então vamos lá, eu vou passar aqui um resuminho
para não ter que ler isso aqui tudo na íntegra, vou passar um pequeno resumo do vídeo que eu tenho já no canal aqui a respeito desse artigo 9º. É um resumo bem sucinto. Agora lembrando, você não tem como decorar isso tudo. Se acontecer dele pedir alguma informação referente ao crime militar em tempo de paz, que é o artigo 9º do CPM, aí você vai ter que vir aqui na página de número 218 para poder resolver a questão. Não dá para resolver isso numa questão como essa, tão específica de cabeça. Então, nesse sentido, eu vou passar um pequeno vídeo aqui. É curto, é só a parte do vídeo que trata. Começa no minuto 5:47 e termina no minuto 6. Então, jogo rápido, e vou deixar o link desse vídeo na descrição. Aí, lá, voltando um pouquinho, né, a gente vai falar sobre o artigo 9º. O que são os artigos 9º? Trata o que são crimes militares em tempo de paz. Porque existem crimes também em tempo de guerra, aí seria o artigo 10, mas a gente não vai tratar dele agora não. Artigo 9. Em tempo de paz, o que seria crimes militares? Aí desse esqueminha aí, a gente vai ver um por um. Separei em 3 grupos, né? O grupo dos militares ativos, o grupo dos militares em serviço e manobra e o grupo dos militares da reserva ou reformado. Então, pessoal da ativa, pessoal que efetivamente está de pau ou sangrando lá no momento, e o pessoal da reserva. Aí, quais são os crimes que eles podem cometer? Podem ser cometidos crimes de acordo com o artigo 9º, o crime contra militar em formatura, crime contra militar da reserva e crime contra militar da ativa, e todos eles podem também cometer crime contra lugar ou patrimônio sob a administração militar, sob os quartéis, né? Então, como é que funciona? Aqui nesse primeiro quadro a gente vai analisar o militar da ativa. O militar da ativa, ele comete crime de acordo com o artigo 9º. Todo mundo, como eu falei, contra o patrimônio sobre a administração militar. Só que além do patrimônio, ele comete crime contra outro militar da ativa e contra militar da reserva, mas não é previsto que ele cometa crime contra militar em formatura. Por quê, gente? O militar em formatura, ele é da ativa, pô. Está em formatura, ele está na ativa. Você não vê reformado em formatura. Então, militar da ativa comete crime contra militar da reserva, militar da ativa, e aí enquadra também o pessoal que tem formatura, mas o artigo 9º ele especifica que é contra a militar da ativa, e todos eles contra lugar ou patrimônio sobre a administração militar. Agora, a gente vai ver os militares em serviço e manobra. Se eu estou de pau, contra quem eu cometo crime? Todos eles, como eu falei, ao patrimônio sob a administração militar. Só que ainda assim, se eu estou de pau em manobra, eu posso cometer crime, de acordo com o artigo 9º, posso ser enquadrado com crime contra um militar da reserva. Então, o pessoal da ativa comete crime contra o pessoal da ativa. Agora, o pessoal de serviço comete crime contra militar da reserva. Aí, voltando um pouquinho, ó, militar ativa contra reserva e contra ativa. Militar de serviço contra militar da reserva. E por último, militares da reserva ou reformado. Aí eles são os únicos aí que, de acordo com o artigo 9º, cometem crime contra militar em formatura. São os únicos, né? E também eles cometem crime contra militar da ativa, e como eu falei anteriormente, todos eles cometem crime contra lugar ou patrimônio sobre a administração naval. Isso aí, de acordo com o artigo 9º, que trata de crimes militares em tempo de paz. E aqui a visão geral. Bom, contra lugar ou patrimônio, todos eles, ó, o vermelho, o azul e o verde. Agora, contra militar da ativa. Quem comete crime contra militar da ativa? O militar da própria, o militar da ativa, e também o militar da reserva. Aí não entrou o militar em serviço e manobra, porque em serviço e manobra ele está na ativa, né? Então não tinha sentido. Aí, contra militar da reserva, quem comete? O militar da reserva, correção, crime contra o militar da reserva pode ser cometido por militares da ativa, e isso também enquadra os militares em serviço e manobra. E contra militar em formatura, somente o militar da reserva formado. Então, se cair na prova lá que alguém cometeu um crime contra o militar em formatura, para você especificar quem é, só pode ser, de acordo com o artigo 9º, o militar da reserva ou o reformado. Competências, vamos lá.
Aqui é importante você saber o seguinte: quando a gente se tratar de crimes dolosos, né, crime doloso, e esse crime doloso, né, cometido por militares, ele for contra a vida ou contra a civil, aí eu vou lembrar vocês que o crime doloso é aquele que você tem a intenção de cometer, não foi sem querer não, você queria cometer o crime mesmo, então é crime doloso. Então, se o crime for doloso contra a vida ou contra o civil, aí quem vai julgar isso aí vai ser o tribunal do júri. Mas, se esse crime doloso for cometido por ordem do presidente da República, do ministro da Defesa, em ação de GLO e envolvendo a segurança das estações militares, instituições militares e em missão, aí não vai ser o tribunal do júri que vai julgar esse crime doloso, e sim a Justiça Militar da União. Bom, gente, esse contexto aí que eu acabei de passar tá no minuto 5 desse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, revisão de PM 2022. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, desse vídeo agora, para que vocês possam dar uma olhada com mais calma. Mas ele resume, esse quadro resume tudo aquilo que está naquela página 218, mas comentado, né? Destrinchado e comentado de forma resumida. Então, continuando, a partir daqui. Novamente, para o direito penal militar brasileiro, são crimes militares aqueles enumerados acima pela lei, aquele que eu mostrei o quadrinho. O vídeo deve estar com o áudio um pouco ruim, mas vocês podem acessar através do link que eu vou deixar na tela. O link do vídeo vai aparecer por aqui, ó. Tá? Vou colocar, vai aparecer por aqui. Só clicar que ele vai direcionar. Aí você avança um pouquinho. Aquele resumo ali começa no minuto 5 desse vídeo aqui. Ok? Então vamos lá. Crime propriamente militar. Bom, crime propriamente militar, ele vai falar uma série de coisas, mas o que ele quer dizer é o seguinte: o crime propriamente militar é aquele que só militar pode exercer. Só o militar pode cometer um crime propriamente militar. Só que existe uma única exceção. Quando o militar, o civil se apresenta para o serviço militar obrigatório e depois some, vai lá e depois some, ele deserta sem antes ter sequer incorporado. Isso é crime de insubmissão, é um crime propriamente militar praticado por civil, tá? É o único. E aqui ele vai falar do crime de submissão, que é previsto no artigo 183 do Código Penal Militar. Esse aí, apenas o civil pode deixar de se apresentar para incorporação, haja vista o militar já está incorporado à força. Se o cara assumir e já tiver incorporado, é deserção. Agora, se ele não incorporou ainda, é crime de insubmissão. É um único crime propriamente militar que pode ser praticado por civil. Aí a sua apostila vai dizer o seguinte: crime propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por militares, acabei de falar, pois consiste na violação dos deveres restritos a eles, né? Que eles são próprios, mas com toda boa regra tem a exceção, que é o caso do crime de submissão. Não vou me alongar porque o cerne da questão aqui já falei. Se for cobrar em prova, ele vai cobrar uma submissão. Quando houver necessidade de detenção do indiciado militar no decorrer de um IPM para apurar o cometimento de crime propriamente militar, um propósito de melhor elucidar os fatos, ela independerá de flagrante delito ou de ordem judicial, devendo o encarregado lavrar o competente mandado de prisão e imediatamente providenciar. Olha só, a gente está falando detenção de indiciado militar. Por que vai independer de flagrante delito? Porque o militar, militar ele pode ser preso a qualquer hora, né? Se a autoridade fazer, prende militar, vai prender, vai fazer. Então, não tem essa não. Se for prender o civil, você tem todo um processo aí. Agora, no ambiente militar, dentro das normas militares, o militar prende militar mais moderno. É assim que funciona, tá? Então, não vai depender do mandado de prisão não, tá? Ó, o encarregado vai lavrar depois, né? Então, o que ele fala? Para elucidar o fato, com propósito de melhor elucidar os fatos, ele independerá de flagrante delito ou de ordem judicial. Do que ele está falando? Da detenção do indiciado militar. O cara está indiciado, o encarregado do IPM acha melhor deter o cara para, sei lá, julgou necessário, ele vai prender e pronto. Depois ele vai lavrar o mandado de prisão. E
tem o seguinte PS aí. Toda vez que você for prender alguém por qualquer dos motivos, né, você tem que comunicar. Não é de agarrar, prende o cara. Não, isso aí é lei, tá? Então você vai comunicar a prisão à autoridade judiciária, você prendeu. Aqui independe de flagrante delito ou de ordem judicial. Mas depois você tem que informar, afinal de contas, você está cerceando o direito do candango lá. Então você vai ter que comunicar a Polícia Judiciária, né, as autoridades judiciárias militar e o Ministério Público Militar. Né? A comunicação do prisão tem que ser enviada também ao Comando Distrito Naval, até porque o presídio da Marinha, se for o caso, ele é subordinado ao Distrito Naval, tá? Se ocorreu a detenção, vai ser avisado o Comando Distrito Naval da área e DPM ou CPS-FM, conforme o caso, se fosse da gola ou do fuzil naval. Também, prender o cara tem que comunicar a família, isso é muito importante. Vai ser a família ou uma pessoa. Às vezes o cara não tem familiar, mas ele tem uma pessoa que ele vai indicar, tá? E ainda assim, tem a autorização que seja prestada assistência pela família, né? Por advogado, se ele desejar. Essa detenção, no caso de IPM, ela só pode ir até 30 dias, mas tem a questão da prorrogação, que é por mais 20. Na verdade, ele totaliza 50 dias, tá? 30 normais, mais a prorrogação de 20 dias. Isso é pelo Comando Distrito Naval, mediante solicitação fundamentada do encarregado e por via hierárquica, tá? O que é pelo Comando Distrito Naval? A prorrogação, tá? Prorrogação de mais 20 dias vai ser solicitado ao Comando Distrito Naval da área. A detenção do indiciado não subordina a autoridade nomeante, que será solicitada pelo encarregado por meio de ofício. Aqui está um errozinho não, o erro foi de leitura meu mesmo. Então aqui é a detenção do indiciado não subordinada à autoridade nomeante, ou seja, eu abri o IPM aqui, mas o cara está sendo preso é o cara de outra OM, então o encarregado, né, porque não precisa ser, mas já que tem o encarregado e tem portaria, não precisa ser o titular de OM que vai mandar esse ofício. O encarregado tem essa autonomia para mandar um ofício, e nesse ofício vai estar lá o mandado de prisão. Então lá no quartel dele lá, a autoridade vai executar esse mandado de prisão em uma cópia desse, onde vai ser passado o recibo, qual será posteriormente juntado aos autos. Tudo papel que você gera no IPM, ele vai ser juntado aos autos em um momento oportuno. Cópia desse ofício também vai ser encaminhada para o Distrito Naval ou Comando Naval da área. Por quê? Você está prendendo o cara, eles têm que tomar conhecimento. Em cuja área ocorrer a detenção ou autoridade nomeante. E a autoridade nomeante também recebe uma cópia desse ofício. A liberação do indiciado preso se fará por meio de despacho zerado pelo próprio encarregado, a liberação dele, tá? Ou por alguém mais antigo do que ele. Sendo imediatamente comunicado, sempre, prendeu, tem um juiz que vai tomar conhecimento, tá? Prendeu, tem um juiz, não tem como, tá? Você é preso estou falando de IPM, estou falando de prisão disciplinar não, tá? Estou falando de IPM, inquérito, tá? Então, sempre que prender o cara, vai ter um juiz que vai ser informado em algum momento. Então não tem essa de prender e não avisa ninguém não, tem que avisar, tá? E se avisa o juiz, avisa o distrito, avisa a DPMM, a CPS-FM, DPCVM, conforme o caso. Agora, crime propriamente militar. Já esse crime propriamente militar, qualquer um pode exercer, porque ele é impróprio do militar, ou seja, qualquer um, tanto militar quanto civil, pode cometer esse crime. Por quê? Porque ele não é próprio do militar, ele serve a qualquer um, tá? Então, crimes impropriamente militares são crimes comuns em sua natureza, cuja prática é possível a qualquer cidadão, tanto civil quanto militar. Quando no curso das investigações surgir a necessidade da prisão do indiciado que tenha praticado o crime impropriamente militar, deverá o encarregado solicitar decretação da prisão preventiva, com base nos artigos 254 e 255 CPM. E, é claro, juiz auditor, tá? De onde? Circunscrição judiciária da área, né? A circunscrição competente. Aí, a competência de requisitos da decretação. Então, nesse caso, ele vai ter que ter a prova do fato delituoso, indício suficiente para autoria. E se for lá no Supremo Tribunal Militar, ele diz o seguinte: durante a instrução do processo original do Supremo Tribunal Militar, a decretação compete ao relator. Casos de decretação. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em os seguintes casos: garantia da lei da ordem pública, conveniência de instrução criminal, periculosidade do indiciado acusado, segurança e aplicação da lei penal militar, exigência
das normas ou princípios hierarquicamente das disciplinas militares quando ficarem ameaçados ou atingidos com liberdade iniciada acusado. Isso aqui também é mais um contexto aqui que você não vai decorar, tá? Você falou em prisão em sede em histórico de IPM, a gente tem um momento que ele vai falar do crime propriamente militar. Se cair uma questão aqui pedindo isso aqui, ele vai ter que colocar que ele está falando do crime impropriamente militar. Não tem como ele enquadrar aqui se não falar do crime impropriamente militar. Então você vai lá no índice e olha onde é que está o crime impropriamente militar. A providência preliminar, detenção de indiciado. Para prender em via de crime propriamente militar, aqui ó, tá aqui. Crime impropriamente militar e crime propriamente militar. Então você não precisa esquentar a cabeça em tentar decorar isso não. Tá aqui no índice, lá na sua apostila, logo no início dela. Se você não tem esse índice, está no link da descrição desse vídeo. Continuando. Agora, providência preliminar para detenção do indiciado. Antes do indiciado ser levado ao local onde ficará detido, ou por ocasião da sua liberação, será submetido a exame médico. Atenção, isso aqui é o seguinte. Você vai levar o cara para ficar em cárcere privado, né? Ele vai ficar preso. Então, ele tem que passar pelo médico para atestar que ele possui condições físicas e psicológicas para ficar preso. Porque se o cara surtar e se matar, se o cara morrer e for constatado a negligência, que ele não tinha condições psicológicas nem físicas de estar preso, alguém vai responder por isso. Por quê? A gente está falando de providência preliminar, detenção e dentro da sede do inquérito policial militar. A gente não está falando de um código penal civil, não. A gente está falando dentro do ambiente naval, né? A gente está falando de marinha, ambiente naval. Então, é sempre feito o exame médico. E esse exame médico é feito lá no Centro de Perícias Médicas da Marinha, se for na área Rio de Janeiro, né? Ainda vai dizer o seguinte: se for fora do expediente, aí vai ser naquele hospital do Arsenal. Mas em momento nenhum você vai prender, colocar o cara na jaula sem passar pelo exame pericial. Aí o cara fala assim, pô, e se o cara não quiser fazer os exames? Bom, ele pode se recusar, né? Nesse caso, você não vai prender o cara do mesmo jeito, não. Ele tem o direito de recusar. E você ainda assim não vai poder prender. Você vai ter que informar o juiz da circunscrição judiciária que o cara não quer fazer o exame e ele vai decidir, tá? Não pode forçar ninguém, até porque a prisão ainda não é, ele não é considerado réu, né? Ele está na sede do inquérito policial militar ainda. Pode ser até inocente, né? Caso o indiciado se recusa aqui a submissão do exame médico, o encarregado deverá oficializar ao juiz, auditor que decidirá. O juiz pode mandar enfiar a agulha nele ou mandar deixar o cara solto. E aí a manobra é com o juiz. Lembrando, vai prender juiz, tem um juiz no meio. Em nenhuma hipótese poderá ser usada a força física para tal finalidade sob pena de ser cometido ilícito penal de constrangimento ilegal. Tá vendo? Se você prender o cara à força, você ainda vai ser enquadrado como constrangimento ilegal. Igualmente, o encarregado deverá fazer consignar a recusa nos autos IPM. É claro, ele tem a determinação de ser preso. Não foi preso, vai ter que colocar algum lugar porque ele não foi preso. Com a assinatura dos testemunhas capazes e idôneos. Agora, a busca domiciliar. Se a gente estivesse falando de IPM, não, de sindicância, não caberia a busca domiciliar, mas estamos falando de IPM. E de IPM cabe sim. Porém, assim como a prisão, as buscas domiciliares e a quebra de sigilo bancário, sigilo de telefone, tudo isso tem que ter uma determinação do juiz. Então o encarregado vai oficializar o juiz, claro, o juiz da circunscrição judiciária militar, que a gente vai chamar juiz auditor referente ao IPM. Vai solicitar esse juiz uma busca domiciliar. E nesse caso, o encarregado vai lavrar. Lavrar, ele vai chamar o escrivão e falar assim, ó, confecciona aí para mim o termo de informação para a busca. Veja bem, é busca, apreensão e prisão. Tá? Isso vai ser encaminhado ao juiz, o juiz vai autorizar ou não, autorizando ele manda executar, tá? Concedida a ordem, será precedida a diligência em conformidade com os artigos 179 e 180 do CPPM, observando o escrito da Constituição Federal. Apreensão e restituição de bens. Quando em qualquer fase do inquérito for constatada pelo encarregado lesão do patrimônio de sua administração militar, ele deverá solicitar à autoridade judicial por ofício, olha só, se ele vai apreender um bem, por ofício, e a um juiz, por ofício, com cópia para o Gabinete de Comando da Marinha, Consultoria Jurídica Adjunta, que fica lá no Comando da Marinha, CJCM, o sequestro dos bens adquiridos por meio ilícito pelo indiciado, os sequestros dos bens adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração penal.
ainda que já tenha sido transferido a terceiros por qualquer forma de alienação ou por abandono ou renúncia. O encarregado não poderá, olha só, o encarregado não pode, esse bem é de Marinha e eu vou doar. Não. Ele não pode, em hipótese nenhuma, alienar bens apreendidos ou deles dispor, mesmo que seja alegado ressarcimento de prejuízo. Então, não pode, tá? Não é porque foi apreendido que tornou posse. Não, ainda tem dono. Mesmo que anteriormente ele tenha sido de Marinha, ainda tem dono. Vai ser devolvido, a não ser que o juiz determine o contrário. Ou, por exemplo, um armamento ilícito, um armamento de marinha não vai ser devolvido, é claro, né? Tudo tem sua exceção. O encarregado pode restituir peças apreendidas que julgar não mais interessar a apuração ou a ação penal que possa ser instaurada, quando não houver dúvidas quanto ao direito do reclamante ou quando a coisa apreendida não seja irrestituível, conforme disposto nos artigos do CPPM. A medida deve preceder de comunicação à autoridade judiciária competente para efetuar as restituições. O encarregado deverá despachar nos autos determinando a restituição. A entrega será feita perante 2 testemunhas, isso é importante, né? O bem sequestrado, um momento ele vai ser devolvido. E para ser devolvido, 2 testemunhas e, é claro, um termo de restituição. Ele apreendeu o material, verificou, tomou os apontamentos que achava necessário ao IPM e depois não servia mais, ele resolveu restituir, dar de volta, né? Só que para restituir, assim como sequestrar os bens, ele precisou do mandato, precisou de um termo de apreensão, né? Agora ele também vai precisar de um termo de restituição para fechar o círculo, né? Um documento obrigou o sequestro do bem e um outro documento obriga a devolução, que é esse termo de restituição. Não podem ser restituídos em tempo algum. Olha só, isso aqui é questão da prova, tá? Os instrumentos de crime que consistem em coisas, olha só, cujo fabrico, alienação, uso, porte de intenção constitua fato ilícito, que pertencendo às Forças Armadas esteja sobre poder ou uso do agente ou de pessoa não autorizada, como armamento, né? Armamento de posse militar. Que sendo dos exclusivos militares, de novo armamento, esteja em poder de uso do agente ou de pessoa não autorizada. Agora, quanto à violação de sigilo. Se no curso das investigações surgir a necessidade de obter informações que apliquem a violação, quebra de sigilo bancário, fiscal, de comunicações telefônicas, por escuta, né? O encarregado solicitará fundamentalmente a quem? Ao juiz, né? Ao que eu falei anteriormente, a autoridade judiciária militar competente para que expeça a ordem judicial nesse sentido. Quem expede a ordem judicial é o juiz. Deve ser o juiz da circunscrição, o juiz auditor, né? Relatório. Aí o relatório a gente está finalizando. Depois de apurado, ouvidos todos as testemunhas, o indiciado, a gente vai fazer um relatório. A gente não, o encarregado, né? Esse relatório ele vai ser constituído 2 partes. Na primeira parte ele vai fazer a exposição do fato, vai dizer o que aconteceu, o que gerou, né? E na segunda parte ele já vai dar a sua opinião sobre o que está acontecendo, vai ser a conclusão. Então, primeira parte, exposição do que ficou constatado. E a segunda, conclusão. A que chegou. Se o fato constitui transgressão disciplinar, se há indício de ilícito penal, pronunciando nesse último caso justificadamente sobre conveniência de prisão preventiva do indiciado, nos termos da lei. No relatório, o encarregado deverá, se for o caso, apontar a existência de indícios de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à administração pública, nos termos da lei. Deverá submeter a apreciação do respectivo órgão de direção superior por meio de ofício explicativo via cadeia de comando para análise sobre possibilidade de apuração por meio de investigação preliminar ao processo administrativo de responsabilização, que é o PAR. Os autos do IPM serão remetidos à autoridade nomeante por meio de ofício remessa. Aí o escrivão, você chama o escrivão, faz o termo de remessa aí e o ofício de remessa, porque a gente fechou aqui a nossa parte do IPM e vamos encaminhar para a autoridade nomeante. Aí ele vai fazer o ofício de remessa, termo de remessa e enviar para a autoridade nomeante, que normalmente é o comandante da OM. O comandante vai arquivar? Não, ele vai fazer a parte dele, que é a solução. Tem até 10 dias aí para fazer a solução, tá? A autoridade nomeante examinará as conclusões expostas no relatório pelo encarregado e decidirá por meio de solução, a qual será exarada dentro de prazos previstos para a conclusão do IPM, tá? A conclusão do IPM é 40 dias, certo? Só que ele tem que chegar na autoridade nomeante em até 30 dias, porque o autoridade nomeante tem 10 dias para proferir a solução dele. Quando a autoridade de polícia judiciária militar superior tiver delegado a competência, ou seja, não foi o meu comandante que mandou abrir o IPM, e sim o Comissup. Então, nesse caso,
vai ter que mandar mensagem para ele, tanto na abertura quanto no fechamento, tá? Sua competência estará da outra autoridade polícia judiciária militar subordinada, ou quando a autoridade polícia judiciária militar houver delegado atribuições oficial, aquele que recebeu a delegação, seja a autoridade polícia judiciária militar que instaurou o IPM, enviará o IPM por autoridade delegante para que homologue. E detalhe, né? O meu comissup mandou abrir o IPM. Então, depois de tudo isso, eu vou enviar para ele dar uma olhada se ele vai avocar ou se ele vai homologar. Avocar significa que ele não gostou, vai mandar fazer algumas coisas, tá? E se ele homologar, significa que ele aceitou tudo que está escrito lá. Então ele vai homologar ou não, para que adote providências necessárias para a instauração do processo administrativo disciplinar militar. Na hipótese de restar indícios de transgressão disciplinar ou determine novas diligências se julgar necessário. A autoridade delegante poderá, em discordando da solução do IPM pela autoridade delegada, avocá-la. Discordou, ele vai avocar para dar solução diversa. A avocação é providência extraordinária e só se justifica quando se fizer de forma fundamentada. Não é assim, eu não gostei não. Tem que ter um fundamento para ele avocar. Afinal de contas, o encarregado teve todo um trabalho ali para o camarada chegar e não gostei, né? Quando ficar constatado que o fato apurado constitui contravenção disciplinar ou que, além de conduta considerada crime militar, foi constatada a existência de contravenção disciplinar, a autoridade nomeante fará constar na solução e deverá adotar as providências necessárias para que o militar seja levado ao julgamento pelas contravenções apuradas, ocasião que, se for o caso, será imposta punição disciplinar. Não será sobrestado o julgamento e muito menos o cumprimento de eventual punição disciplinar. Não será desobrigado, né? A autoridade de polícia judiciária militar não poderá aplicar punição disciplinar militar com sede apenas nas provas escolhidas pelo IPM, tá? Ele vai ter que botar o cara no livro, dar o contraditório do cara, o cara vai à audiência para poder punir o cara. Dado que o procedimento não comporta o contraditório. A gente está falando de IPM, tá? Não prevê contraditório. Se necessário que a autoridade instaure, com foco nos elementos escolhidos no IPM, processo administrativo disciplinar, deferido ao acusado ampla defesa contraditória previsto no artigo 5º da Constituição. Eu botar no livro, ele vai à audiência, aí vai ter o direito ao contraditório dele. Se for indícios de procedimento de processo administrativo militar, né? Se for punição disciplinar militar, né? Chegar à conclusão que vai ter uma punição disciplinar militar. Então, o IPM por si só não dá direito a punir o cara não. Tem que abrir o procedimento normal. Quando o infrator não estiver servindo sob ordem da autoridade nomeante, será extraído. Aí vem cópia do relatório e solução. Veja bem, sempre vai ter a cópia do relatório e solução quando for enviar para outra OM, seja lá qual for. Somente quando for enviar para o como opinável, a gente envia somente a solução, tá? Então, cópia de relatório e solução, as quais serão encaminhadas às autoridades sobre cujo já tiver infrator, para que sejam tomadas medidas julgadas convenientes posterior à comunicação à autoridade nomeante. Aquele punir, apurar, punir e informar, né? Aí depois vai ter que informar a autoridade nomeante. A solução do PM é ato privativo da autoridade que determinou a instauração ex officio, não se atende à pessoa ocupante do cargo. Por exemplo, quem mandou abrir o IPM foi o comandante do CIA. Aí passou o comando e o IPM não acabou. Aí o comandante do CIA foi ser o diretor de ensino da Marinha. Esse PM não vai lá para o diretor de ensino, não. O próximo comandante do CIA que assumir a cadeira é que vai dar a solução desse PM. Por quê? É privativo da autoridade que determinou a instauração. Não se atendo à pessoa ocupante do cargo, mas sim a autoridade dela advém, tá? É a cadeira que faz isso, não é o almirante fulano de tal, é o comandante do CIA, tá? Quando a instauração decorrer de determinação da autoridade superior, caberá a esta homologar a solução ou avocá-la dando outra diferente. A solução dada por outro no impedimento só é admitida em caso plenamente justificável, porque tem uma portaria dizendo que quem é quem, né? Então, se não vai ser ele, tem que explicar. Nela deverá estar explicitado. Caso a autoridade nomeante julgue os dados apurados insuficientes para fundamentar a sua decisão final ou considere a existência de fatos novos conhecidos após o relatório, deverá restituir para o encarregado. Entretanto, não muda o prazo não, tá? Continua os mesmos prazos, tá? Para a conclusão. A autoridade que mandou instaurar o IPM, concluindo tratar-se de ato demeritório, né, praticado por militar, procederá ao encaminhamento da cópia dos autos para a autoridade competente, solicitando a instauração de conselho de disciplina ou justificação, se for oficial. Quando a autoridade nomeante concluir haver indícios de responsabilidade administrativa civil, aí vai instaurar o PAR, né, processo de
administrativo de responsabilização, mas vão enviar também para apreciação do órgão de direção superior. Prazos para conclusão e prorrogação. O IPM, se o camarada estiver preso, ele vai ter que ser corrido, 20 dias, o cara está preso, tá? Agora, se não for, se ele não estiver preso, 40 dias normal, podendo ser prorrogado mais 20, tá? Este último prazo poderá ser prorrogado aqui, ó, mais 20, já falei. Quem prorroga por mais 20 dias é o Comisub, tá? Desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, né? Ou haja necessidade de diligências dispensáveis à elucidação. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, não vai ser assim, ó, eu pedi hoje para prorrogar a partir de amanhã, não, tem que pedir com antecedência, né? De modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Não haverá mais prorrogação, salvo dificuldade insuperável, juízo do comando da Marinha. Então, tem uma prorrogação. Não vai ter mais não. Aí, se precisar, aí vai ter que mandar uma informação para o comandante da Marinha. Só ele vai poder decidir se vai ter mais prorrogação ou não. Aí, os laudos periciais ou exames não concluídos nessa prorrogação e também os documentos colhidos depois dela podem ser enviados ao juiz para juntado no processo. Eles podem ser, depois de concluído, eles podem estar em andamento. Eu concluí, não deu prazo, alguns exames, algumas perícias não deram tempo a receber os laudos. Aí fechou o prazo do IPM. Então eu enviei para o juiz o prazo e daqui a pouquinho chega o resultado do laudo. Então eu posso enviar para o juiz lá e lá onde está o juiz auditor, ele pode mandar acrescentar os autos, não tem problema, tá? Serão deduzidos os prazos determinados as interrupções decorrentes de quando se encontrar indícios contra o oficial de posto superior mais antigo no curso do inquérito. Quer dizer, aquela história do relatório parcial, que houve indícios, então teve que parar para mudar de encarregado, porque o encarregado era mais moderno do que o indiciado, o camarada que passou a ser um indiciado. Então, esse prazo aí, ele não é contabilizado não, tá? Agora, a remessa do IPM. Depois que estiver tudo pronto, né, a autoridade nomeante vai enviar os autos ao juiz auditor da circunscrição judiciária militar, né? Acompanhado de todos os instrumentos, bem como os objetos que interessam à prova, informando ainda acerca das diligências que não puderam ser concluídas. Não pude concluir porque o camarada estava em férias lá em Miami, eu não consegui mandar um militar para Miami lá a tempo de ouvi-lo. Então, quando fica constatado que o fato, conforme apurado, não caracteriza contravenção disciplinar nem crime, a autoridade nomeante deverá encaminhar a CJM correspondente, circunscrição judiciária militar, porque a autoridade nomeante não pode arquivar. Ficou constatado que não deu nada, né? Não ficou constatado nada, não houve crime, não houve fato, nada. O IPM safou o cara. A autoridade nomeante não pode arquivar não, ele tem que encaminhar para a CJM, pois o arquivamento só pode ser feito pelo juiz auditor. Por ocasião do envio dos autos, cópia do relatório de solução deverão ser encaminhadas ao distrito, né, da área, a DPMM, CPES-FM ou DPCVM, conforme o caso. E sempre, como está falando de inquérito, a gente vai mandar também uma cópia lá para o CIM, que é o Centro de Inteligência da Marinha, não é o de identificação não. Quando o IPM for instaurado em navios, cópia do relatório de solução, se está em navio, tem que ir para o COMENCH, né, que é o Comisub. Se apurada avaria, extravio, dano à Fazenda Nacional, quem é o dono da Fazenda Nacional? O CECIM. Então vai ter que mandar também cópia do relatório e solução para o CECIM. Lembra que eu falei? Sempre vai ser enviado para o OTM, cópia e relatório. Relatório e solução. Cópias de relatório e solução. Somente quando for como OPNAV é que vai só a solução. Então vamos lá. CECIM, né, bens da Fazenda Nacional. E quando o fato envolver administração, ação administrativa, deverão também ser encaminhados cópias de relatório à diretoria relacionada com a atividade afetada. A autoridade nomeante não pode determinar o arquivamento do inquérito, a gente já sabe disso, mesmo que esteja evidenciada a inexistência de crime. Não houve crime, visto que a apresentação da denúncia ou pedido de arquivamento do IPM são atribuições exclusivas do MPM, Ministério Público Militar. Os autos do IPM, depois recebidos na auditoria, não podem ser devolvidos à autoridade nomeante, a não ser, né, mediante a requisição do Ministério Público para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ou por determinação do juiz, sempre, não pode, mas se o juiz determinar, vai fazer sim, antes da denúncia para o preenchimento de formalidade ou para complemento da prova que julgue necessário. O arquivamento dos autos não impede a instauração de novo IPM, não é porque arquivou que não pode abrir novo, mas se aparecer novos indícios, novas informações, ele pode sim
abrir um outro PM com o mesmo fogo, tá? Quando apurado o comprometimento de qualquer aspecto, agora, plano de segurança orgânica, né? De OM isolado, complexo naval, aí lembra que eu falei que só uma situação que a solução vai ser enviada sem um relatório? E é para o Comopnav. Quando for enviar para o Comopnav, vai ser sempre quando oferecer perigo ao plano de segurança orgânica de OM isolada, vai ser só a solução, né? E será analisada pela subchefia de inteligência operacional para identificar as falhas e, é claro, corrigi-las para o futuro. Mas se o Comopnav quiser ver a solução, então ele pede e vai ser enviado de qualquer forma. E assim a gente termina o assunto IPM, tá? Uma lembrança, o seguinte, lá no canal Megamente tem resumo de execução penal, tá? Eu tenho vídeo de execução penal, eu vou deixar o link de um aqui, mas são 2 vídeos de resumo, pequenininho, 30 minutos, eu acho, se não me engano, 30 minutos, bem resumido, não nesse sistema que a gente está vendo aqui, é um material mais elaborado. Então, se você quiser aprofundar um pouco, conhecer um pouquinho mais do IPM, ficou na dúvida de alguma coisa, assiste aqueles vídeos lá, eu vou deixar o link na descrição, você procura lá no próprio canal, é relacionado a GPM 315, tá? Vai estar lá escrito, revisão de IPM 2022, está atualizado, tá? Então, a gente fica aqui, vou deixar o link na descrição e aqui na tela. Até o próximo vídeo, Casenso, só aqui no Megamente.